Olá, olá, olá! Eu sou o Getúlio e aqui é no Enem. Bom, como que vocês estão? Eu tô bem. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre esse filósofo que às vezes é tão mal compreendido, mas que tem se tornado cada vez mais lido, né? E cada vez mais tem mostrado sua importância e a originalidade do seu pensamento, que, né, escreveu seus livros lá no século XVII, mas ainda hoje possui uma validade e uma força impressionantes. Ele se chama Thomas Hobbes e aqui hoje vamos ver ele no Enem. Esse moço bonitinho que vocês estão vendo, olhando pra gente, é o Thomas Hobbes, que foi um filósofo inglês lá do século XVII e cujos livros influenciam ainda hoje de uma maneira muito grande o pensamento político e certamente ético que a gente faz na filosofia contemporânea. E se vocês se perguntam por que o Hobbes é importante para nós brasileiros e por que ele está caindo no Enem, vocês vão ver daqui a pouco por que ele continua tão importante e por que a filosofia dele é aproveitada para testar você, estudante de Enem, né, nesse momento de passagem para a universidade. Bom, Thomas Hobbes foi o filho de protestantes ingleses que, não tendo, né, na época dele, o dinheiro que ele precisava ter para os estudos, acabou se tornando, né, o protegido de um pároco da região dele, né, e posteriormente se tornou ele mesmo um preceptor. O que é um preceptor? O Hobbes acompanhava filhos de nobres, filhos de barões, filhos de marqueses, de duques lá da Inglaterra, e ensinando para eles como pensar direito, como estudar, como fazer lógica. Ou seja, o Hobbes era um tipo de professor particular que acompanhava esses jovens nobres no seu momento de formação intelectual, no seu momento de apropriação de mundo. Então é por isso que o Hobbes viajou com muitos dos seus alunos para outros países, por exemplo, para a França, o que deu a ele a oportunidade de comparar o governo francês ao governo inglês, a política francesa à política inglesa, e assim começar a perceber nos meandros do poder aquilo que ele iria posteriormente teorizar como, né, a sua filosofia política e a sua antropologia filosófica. O que é isso, antropologia filosófica? Antropologia filosófica trata-se da parte da filosofia que se dedica integralmente a estudar a natureza humana. O que é a natureza humana, se é que existe a natureza humana, e existindo uma coisa como a natureza humana, como que ela é, por que ela se expressa dessa forma e não de outra, e quais são as consequências lógicas, éticas, políticas e morais da natureza humana. Ou seja, quando você está em casa e vê no noticiário algo acontecer e se pergunta se aquilo é certo ou errado, ou se você acredita que a humanidade já deu tudo o que tinha que dar e o homem não tem mais nenhuma salvação, você certamente está influenciado pelo pensamento de Thomas Hobbes, que era, acredita-se, um dos mais pessimistas filósofos que pode haver na antropologia filosófica. O que é isso? Ele não acreditava que o ser humano era algo bom e livre, como outros filósofos, como Rousseau acreditava, mas que o ser humano era o resultado de vários processos que tem a ver mais com a fome, com o medo, com a inveja e com o ciúme do que com a natureza nobre. Ou seja, é importante notar que o pensamento antropológico de Hobbes, o pensamento que, de acordo com ele, atribui ao ser humano uma natureza ruim, uma natureza invejosa e muitas vezes danosa, tem a ver com o que ele vai, né, eventualmente fundar como a sua teoria política. Ora, Hobbes cresceu num momento de grande instabilidade política e social na Inglaterra. Assim que a rainha Elizabeth I morreu e o reino, a coroa, o trono foi passado para o sobrinho dela, o Jaime I, voltaram a eclodir na Inglaterra as guerras religiosas, né? Vocês sabem muito bem que com Martinho Lutero e João Calvino, lá no continente europeu, o que aconteceu? O que eles fizeram? Eles romperam com a Igreja Católica.
Eles, por causa de divergências com a teologia oficial do catolicismo, criaram a sua própria teologia, a sua teologia de reforma, reforma da igreja, reforma das leis morais. Criaram assim uma reforma que protestava contra o que eles acreditavam ser mandos e desmandos de uma igreja que estava vendendo pedacinhos do céu, nas suas indulgências, por exemplo. Então, esse movimento protestante acabou criando novas religiões. Uma separação da religião católica criou novas religiões no continente, que eram, né, o luteranismo na Alemanha, no norte da Alemanha, e o calvinismo, que ia surgir na Suíça, mas depois ia ser exportado para outros lugares, como a Escócia e até os Estados Unidos depois. Mas, o que a Inglaterra tem a ver com essa história? Onde a Inglaterra entra nisso? Vale lembrar que Henrique VIII, o pai das rainhas Maria e Elizabeth, ele tinha aquele romance com a Ana Bolena e que por causa desse romance, por causa dessa história de amor mal explicada, ele queria se separar de uma rainha espanhola, uma rainha católica, e casar com essa nova amante. Então, o que a história nos conta é que por causa da proibição do Papa de ele se separar da rainha espanhola, de anular o casamento que ele teve com essa rainha e se casar com essa nova moça, essa moça inglesa, a Ana Bolena, o rei Henrique VIII acabaria por romper com a Igreja Católica e criar a Igreja da Inglaterra, a Igreja Anglicana. Ora, não vale muito a pena a gente ficar se perguntando se Henrique VIII amava ou não Ana Bolena a ponto de ter que fazer isso, romper com a igreja do seu país e criar uma própria. Mas o que vale a pena notar? Vale a pena notar que, ao romper com a Igreja Católica e criar a sua própria igreja, o Henrique VIII estava dando uma independência muito grande ao seu país, tanto no sentido fiscal, já que ele não precisava mais pagar impostos à igreja lá em Roma, como no sentido político, já que ele não precisava mais da autorização das reuniões lá do Papa e dos cardeais para decidir alguma coisa. Ou seja, o Henrique VIII estava com a independência religiosa, dando uma independência política à Inglaterra. Então é interessante notar que, a despeito de ter havido ou não esse trama amoroso, essa história de novela, o Henrique VIII criou uma revolução, dando à Inglaterra uma independência que acabaria por separar ela dos outros países do continente europeu. Mas vale lembrar que quando você está num país, lá na Idade Moderna, no século XVI, no século XVII, no século XVIII, você não pode simplesmente achar que você vai mudar de religião e que vai todo mundo mudar de uma vez. Então Henrique VIII não conseguiu a conversão de todos os ingleses à sua nova igreja. E qual é o problema disso? O problema disso é que onde havia antes uma única religião oficial, uma religião de Estado, uma religião da cultura, o que acontece quando surge a nova religião? O que vocês acham? Isso mesmo, acontece guerra. São as guerras religiosas. Porque a maioria das pessoas, tendo as suas crenças pessoais, são capitaneadas por quê? Por líderes que, de acordo com as suas preferências ou com a sua ideologia, levam essas milhares, essas milhões de pessoas a fazer isso ou aquilo. Então, se até hoje é difícil falar sobre tolerância religiosa, imagina lá no século XVII, imagina lá no século XVI. Então, o problema é que o Henrique VIII conseguiu fazer com que a Inglaterra virasse um país protestante. A rainha Maria, mesmo sendo católica depois dele, né? Ela era a primeira filha dele, ela era católica. Ela conseguiu, mais ou menos, manejar, mas logo em seguida a essa rainha que não teve muita força, surgiu, né, a rainha dourada da Inglaterra, a mais importante líder da história da Inglaterra, que é a Elizabeth I, tão retratada hoje e no passado pelas obras de arte, porque foi uma grande líder mesmo que levou a Inglaterra a um período de riqueza, de independência e de poder bélico e econômico nunca antes visto por aquele pequeno país isolado lá na ilha da Grã-Bretanha, junto com os escoceses. Então, a Elizabeth era uma rainha protestante que deu aos protestantes uma liberdade dentro e fora da Inglaterra nunca antes esperada. Ou seja, a rainha estava deixando que seus súditos fossem protestantes e, além disso, estava alimentando o crescimento dessa religião.
O Papa talvez tenha achado lá que quando Henrique VIII rompeu, ele pensou, isso não vai dar em nada, daqui a pouco eles voltam para o seio da igreja. A igreja anglicana existe até hoje e foi um dos motivos pelos quais a Inglaterra sempre teve uma independência mais ou menos maior em relação a outros países da igreja do que a gente pode imaginar. Ou seja, por causa dessa ruptura religiosa, a Inglaterra adquiriu um poder econômico, mas apesar disso ainda havia dentro de suas fronteiras uma guerra entre católicos, protestantes, calvinistas e pessoas que, tendo tantas e várias e múltiplas religiões e seitas e novas versões, novas leituras da Bíblia, estava levando a um grande período de insegurança, de instabilidade social, em que era comum que houvesse assassinatos em nome de religião, em que era comum que pessoas juntassem todas as suas coisas, entrassem num navio e fossem lá para a América do Norte fundar as 13 colônias. Ou seja, foi nesse clima que o Thomas Hobbes nasceu. Ele nasceu, inclusive, num dia em que a Inglaterra estava para ser invadida pela Espanha numa guerra entre a Inglaterra e os países católicos, né? Então, ele deixou escrito de uma forma muito interessante, dizendo que a minha mãe, diz o Hobbes, minha mãe pariu a gêmeos, a mim e ao medo. Ou seja, o medo, né, o medo pela sobrevivência, o medo da morte, é uma constante poderosíssima na filosofia do Hobbes. Ou seja, mais do que a nobreza, do que a bondade, ou do que a beleza, ou do que a justiça, o que define o ser humano para o Thomas Hobbes é o medo. O medo de ser violentado, o medo de perder o que tem, o medo de passar fome, e o medo, enfim, pela sua própria integridade física. Bom, cabe salientar, dito isso, que a filosofia política, né, a filosofia, as reflexões e a teoria que o Hobbes vai fazer a partir do que ele enxerga no cotidiano dele, das lutas do poder, das lutas entre reis, rainhas, líderes, generais, prefeitos e toda essa gente que está lá no centro de decisão do poder, cabe salientar que o Hobbes viu uma relação direta entre esse ser humano amedrontado, como princípio básico de humanidade, e os estilos de governo que regiam o mundo. Então é muito interessante pensar que a filosofia política desse pensador, desse filósofo, foi criada a partir de quê? A partir da ideia de que o ser humano é fundamentalmente um ser atormentado pelo medo de morrer, um ser atormentado pelo medo da violência, pelo medo da dor. E aí o Hobbes entra na tendência da época dele, dos pensadores, dos filósofos da época dele, que era a teoria do contratualismo, ou seja, a teoria de que, contrapondo-se ao que dizia o pensador francês Jacques Bossuet, que dizia o quê? O rei e a rainha, eles reinam por direito divino. O Jacques Bossuet falava que o direito divino é o motivo pelo qual reis e rainhas têm o direito de ser reis e rainhas e estar no poder. Ou seja, o Jacques Bossuet colocava que a razão política do Estado é uma razão sobrenatural, uma razão apolítica, uma razão por detrás das próprias forças do universo, Deus. Só que nem Rousseau, nem depois o Locke, nem o Hobbes iam concordar com ele. Eles diziam, existe a sociedade, mas a sociedade não existe porque um Deus quis isso. A sociedade existe e ela se governa, ela tem o poder por causa de um pacto que a sociedade faz consigo mesma. Ou seja, a sociedade assina um contrato em que ela tem direitos e deveres. E esse pacto social, esse contrato, né, social, esse é o título do Rousseau, não do Hobbes, não confundam. Esse contrato entre as pessoas, entre os dominados e os dominadores, entre os governados e os governantes, é a razão de ser do Estado, é a razão de ser da sociedade. E aí, o Hobbes, como os outros contratualistas, ele fala assim, antes de existir o Estado, antes de existir a sociedade, os seres humanos viviam em quê? Em estados de natureza. O que é estado de natureza? Será que é todo mundo ficando natural e de boa? Não. O estado de natureza, para esse pensador, significa o momento em que todos os seres humanos viviam tais quais eles vieram ao mundo. Assim, eles viviam livres, sem a coerção de nenhum poder,
que não o poder de outros seres humanos. Então não havia leis, não havia sociedade, não havia regras, então você podia fazer o que você quisesse. Assim. O problema desse momento, o problema de você poder fazer o que você quisesse no estado de natureza é que os outros poderiam também fazer o que quisessem, até com você. Então isso era um problema. Isso gerava o que o Hobbes chamava de uma guerra de todos contra todos, em que os seres humanos fugiam uns dos outros por temer uns aos outros. Ou seja, havia um estado de violência generalizada. E para fugir desse estado de violência generalizada, o que os seres humanos fizeram? Eles se reuniram e juntaram. E aí, moçada, o que a gente vai fazer para parar de se matar, para parar de se roubar, para parar de sofrer tanta violência? Ora, o que causa o motivo da nossa violência é a gente ser livre para ser violento. Então, que tal se a gente trocasse toda a nossa liberdade por segurança? Isso parece legal, vamos trocar a liberdade por segurança. Mas quem é que vai governar a gente? Aí fala, assim, alguém fala, o Hobbes, né? Ele fala, apenas um líder, né, um governante, pode tomar a liberdade de todos os seus súditos que livremente decidiram abdicar de sua liberdade e entregar a sua liberdade a esse líder. Ou seja, a sociedade, toda a população decide que o seu líder vai ter o direito de governar e usar a liberdade deles como ele achar melhor, porque o contrário disso seria muito pior, seria a guerra de todos contra todos. Ou seja, o medo de morrer, o medo de sofrer violência leva o ser humano a abandonar sua liberdade e entrar na vida civil, entrar na vida social, criar, por fim, a sociedade. Ou seja, a teoria política do Hobbes, explica-se agora, é fundamentada pela lógica antropológica dele, que é entender o ser humano como quê? Um ser que teme, um ser cujo medo da violência o entrega na mão do Estado. Nesse livro de 1651, O Leviatã, o Hobbes explica, então, como que as coisas devem ser feitas e por que elas devem ser feitas assim. Ou seja, as coisas devem ser feitas assim, o que isso quer dizer? O Estado deve ser feito assim, a sociedade deve ser governada assim, e afinal o líder político tem o direito de governar, tem o direito de mandar na minha vida, na sua vida, na vida de todo mundo, porque aquele acordo que fundou a sociedade deu origem a quê? Deu origem, vocês dão uma olhada aí no slide, ao Estado. O Estado, essa grande instituição que gere a vida de todos os que estão debaixo dele, tutelados por ele, o Estado é uma criação do espírito amedrontado humano. Ou seja, o contrato que funda o Estado foi feito de forma absoluta e criou o que Hobbes chama de Leviatã, esse monstro bíblico de proporções aberrantes e gigantescas, é uma metáfora que ele usa para explicar que o Estado é para o indivíduo, para o ser humano individual. Então pensa bem, o Hobbes viveu em tempos de fúria social e, ao mesmo tempo, viveu durante uma época em que o Estado, em que os líderes tinham direitos quase que absolutos sobre a vida pessoal, individual de seus habitantes, a ponto até de decidir que religião elas podiam ter ou não. Ou seja, o Estado, Leviatã, ele se torna absoluto. Então, a razão de Estado, o motivo pelo qual o Estado faz uma coisa ou outra, até deportar populações inteiras, retirar a propriedade privada de populações inteiras, ou até mesmo privar o ser humano do seu bem mais seu, que seria o quê? A vida. Esse Estado pode fazer isso por causa da sua própria fundação. Ou seja, a fundação do Estado, a fundação do Leviatã, deu a ele todos os direitos políticos de interagir sobre a vida dos seres humanos pessoais. E ele é absoluto por quê? Ele é absoluto porque, tendo sido fundado como uma fuga da guerra de todos contra todos, o Estado necessita, né, de ter o quê? Todos os poderes que o Estado pode ter. Ele necessita de concentrar todas as formas de
domínio, de controle sobre a vida dos seus cidadãos. Ou seja, essa é uma teoria muito interessante que, por um lado, denuncia a estrutura que é tendenciosa ao totalitarismo do Estado. O Estado ele tem essa tendência a querer controlar tudo mesmo na vida dos seres humanos, desde as forças policiais até o pensamento ideológico. O Hobbes justifica, portanto, a existência do Estado absoluto, que tem tudo a ver com os líderes absolutistas que estavam sendo tão importantes naquele momento, né? Naquele momento histórico. Desde a Rainha Elizabeth I a outros líderes absolutistas, como Luís XIV na França, a Catarina Grande na Rússia, aqui no Brasil, o Marquês de Pombal, que era o primeiro-ministro do Dom José. Ou seja, os líderes absolutistas tinham, de certa forma, no Hobbes, uma justificativa lógica e filosófica para a sua ação. Bom, dito isso, né, tendo-se colocado que o ser humano é uma cria do medo, que o ser humano é naturalmente um ser violento, invejoso, e que muitas vezes devora o seu próprio semelhante, e tendo-se colocado que o Hobbes entende a criação, a fundação do Estado como o objetivo de fugir dessa tendência violenta do ser humano, retirando, por outro lado, a sua liberdade, as suas liberdades individuais, por exemplo, mas também as suas liberdades políticas. Tendo isso em vista, vamos tentar resolver aqui essa questão. O que vocês acham? Dê uma olhadinha no slide. A natureza fez os homens tão iguais quanto às faculdades do corpo e do espírito que, embora por vezes se encontre um homem manifestamente mais forte de corpo ou de espírito mais vivo do que outro, mesmo assim, quando se considera tudo isso em conjunto, a diferença entre um e outro homem não é suficientemente considerável para que um deles possa, com base nela, reclamar algum benefício a que outro não possa igualmente aspirar. Ou seja, a gente tinha falado que o ser humano cede toda a sua liberdade individual, portanto, toda a sua individualidade é cedida, né, a esse Estado que visa, objetivamente, controlar a sociedade e impedir que ela se destrua. Então, retirado aí do Leviatã, o texto do Hobbes, o Enem pergunta para vocês. Para Hobbes, antes da constituição da sociedade civil, quando dois homens desejavam o mesmo objeto, eles a. entravam em conflito, b. recorriam aos clérigos, c. consultavam os anciãos, d. apelavam aos governantes e e. exerciam a solidariedade. Ó, tem vários itens aí, como você vai escolher? Antes de eu responder, vamos dar uma olhadinha aqui interessante. O Enem não está pedindo para você, estudante de ensino médio, entrar no curso de filosofia e aprender tudo que lá está sendo ensinado. Não, ele não está precisando que você, não está pedindo para você saber tudo de filosofia ou que tenha lido todos os livros desses autores, que são muitos, né? Mas ele dá um texto, dá uma parte do texto desse autor, pede para você interpretar ele, analisar ele e dizer o que isso tem a ver com a pergunta. Ou seja, você não precisou ter lido o Leviatã todo para responder essa pergunta. Precisou? Não. Você precisou da sua aula para saber o que o Hobbes pensava sobre o ser humano e o que o ser humano devia fazer. Então, o que ele criou aí? A teoria do ser humano como um ser amedrontado e que, por causa desse medo, do medo de uma guerra de todos contra todos, apelou para a criação de um Estado que a todos protegesse, mesmo que à custa da sua liberdade individual. Ou seja, deixa eu dar uma dica para vocês. Além de escolher o item porque ele é, vocês devem não escolher os itens porque eles não são. Ou seja, você deve dizer que o item correto está correto e por que ele está correto, e por que os itens incorretos estão incorretos. Por exemplo, o item B está incorreto porque como que o ser humano, antes da constituição da sociedade civil, poderia recorrer a clérigos? O que é clérigo, Getúlio? Gente, clérigo é o cara que cuida do clero. É o padre, é o frade, são os religiosos. Ou seja, para que uma religião se organize, se constitua e tenha um corpo bem organizado, com funções bem definidas e com hierarquia colocada, ele precisa que haja uma sociedade.
Se não houver sociedade civil, não há religião organizada, não há religião de Estado, não há religião civil. Se não há religião civil, não há clérigos, portanto, não é o item B. Consultavam os anciãos. Não há em Hobbes a ideia de que os anciãos fossem respeitados porque eles eram anciãos. A ideia é de que antes da constituição da sociedade civil, as pessoas meio que temiam umas às outras, não chegavam perto e se chegavam eram por meios violentos. Então, mesmo que houvesse alguém que tivesse nessa sociedade, pré-sociedade, né, em que todos guerreavam contra todos, mesmo que alguém tivesse a sorte de sobreviver muitos anos e virar um ancião, essa pessoa certamente não seria consultada, porque ela também provocaria a fuga de seus semelhantes. D. Apelava aos governantes? Gente, é óbvio que não é essa, certo? E por que é óbvio, Getúlio? Vejam bem, se não havia sociedade civil, não havia quem governasse, não havia quem fosse governado, portanto, não havia governantes. Então, não é o item D. E talvez o item pegadinha fosse o E. Exerciam a solidariedade. Vocês acham mesmo que Thomas Hobbes acreditaria na solidariedade entre seres humanos? Entre seres que estão com medo uns dos outros e que estão fugindo uns dos outros o tempo todo, e quando não podem fugir, entram em o que ele chama de guerra de todos contra todos? Ora, apenas a noção de guerra de todos contra todos bastaria para você que está atento à questão do Enem responder essa pergunta. Ou seja, sobra o item A. Quando dois homens desejavam o mesmo objeto, a mesma pessoa, o mesmo castelo, o mesmo cavalo, a mesma coisa, eles acabariam entrando em conflito. E é por causa desse conflito que a sociedade civil acabaria por surgir. Para evitar que os conflitos acontecessem, criar-se-ia o quê? A sociedade. E assim você deve vir para responder o Enem, sabendo que ele vai perguntar coisas que têm a ver com a sua noção de filosofia, com história e com outras coisas. Mas não se preocupem, vocês sempre verão que as perguntas são feitas assim. E aqui eu encerro por hoje, muito obrigado, e esse é o No Enem com Getúlio.